crise ou oportunidade. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, tá? Nessa manhã aí, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí a gente conversarmos um pouquinho então sobre esse assunto aí. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Aqui nós temos a visão das 4 rodas. Eu quero conversar um pouquinho sobre este assunto aqui. Ezequiel, capítulo 1, verso 15. Nossa Bíblia aí aberta, o seu celular, vamos orar. Senhor, nós vamos neste momento meditar rapidamente na Tua palavra e queremos que o Senhor nos ajude a entendermos e compreendermos o que o Senhor quer falar conosco. Que neste momento possamos ouvir a Tua voz e Tua voz somente. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o verso 15 de Ezequiel, capítulo 1, diz o seguinte: vi os seres viventes. Ele descreve esses seres viventes aí do verso 1 até o verso 14, que eu não vou ler agora. Mas ele diz o seguinte: olha, eu vi esses seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e davam medo, e nas 4 rodas as mesmas. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, o verso 21, andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Esse texto aqui ele é um tanto quanto confuso, né? Tentar imaginar essas rodas assim, que eram uma dentro da outra, era um conjunto de rodas bem complexo. E quando Ezequiel ele tem essa visão aí por volta de 1592 ou 592 ou 593 aí antes de Cristo, no mês de julho possivelmente, ele contempla isso e foi dentro de um contexto de complexidade, de crise. E ao ver todas essas rodas que eram complexas, e se você ler todo o texto e o contexto aqui, você percebe quão complexa era a situação em que ele estava vivendo, a situação que Ezequiel e o povo de Israel estava passando naquele momento. E eu fico tentando imaginar essa engenharia, esse vídeo aqui que vocês estão vendo aí. Eu acho interessante que são como pode dizer assim, uma das construções mais complexas com relação a rodas, né, que foi desenvolvida. E é cada uma girando para um lado, mas todas elas têm um objetivo em comum, todas elas giram o mesmo maquinário, né? Isso aí é alguém que estava com tempo, que foi montando isso aí, mas ajuda a gente a entender um pouquinho dessa complexidade, desse maquinário que Ezequiel contempla aqui. O que na verdade está acontecendo? Quando a gente lê esse contexto, você percebe que essas rodas, elas só se moviam de acordo com o Espírito, ou seja, de acordo com a ação divina, elas estavam se movendo. E mesmo que elas parecessem, como diz o texto, estarem em direções opostas, elas não se viram para um lado nem para o outro, elas seguem na mesma direção, girando de maneira bem síncrona, se eu posso dizer assim. O texto deixa muito claro que elas estavam sob um comando. E ao ler todo o texto, isso aqui deixa muito claro que Deus está mostrando para Ezequiel o controle que ele tem sobre o mundo de modo geral. E é engraçado que no livro o Patriarcas e Profetas, Ellen White está comentando essa questão, ela diz que as rodas, né, que eram de aparência muito complicada, ela diz que, na verdade, eles mostram o complicado jogo dos eventos humanos, que está sob o controle divino. Então, o que fica muito claro nesse texto aqui é que a origem das nações, os problemas que elas passam, aquelas, por mais que pareçam que cada um está indo numa direção, cada um está fazendo o que quer, que as nações parecem não andarem juntas, na verdade, por mais que elas virem ou pareçam andar em direções opostas, enquanto um está indo numa direção, o outro está indo em outra, Deus, e isso aí é só Deus mesmo que consegue fazer essa questão. Ele consegue fazer com que todo esse maquinário girando em direções opostas acabam girando
as rodas ou o maquinário que ele quer, que é direcionar tudo para uma mesma direção. Dar um exemplo para a gente entender isso. Quando, por exemplo, José foi vendido para o Egito, você olha para a situação e fala assim, puxa vida, olha uma situação complexa. Mas é interessante que Deus ele pega isso, ele pega essa situação e transforma isso em bênçãos. Então, ou seja, não é que Deus ele fica necessariamente controlando os indivíduos, porque isso ele interferiria no livre-arbítrio. É claro que ele deixa muito claro que há limites para algumas questões. E quando chega no limite que a palavra de Deus apresenta, Deus ele interfere e isso é muito claro. A gente percebe algumas sociedades que elas tiveram a intervenção direta e alguns indivíduos que tiveram intervenção direta divina. Mas Deus não faz isso sem antes avisar, olha, se passarem daqui, eu vou segurar vocês. Mas do contrário, ele permite que os seres humanos, as nações façam escolhas e ele, na sabedoria dele, consegue direcionar tudo isso para um bem comum. Então, José sendo vendido para o Egito, que parecia ser algo ruim, ele transforma em bênção. Então é muito interessante a maneira como Deus ele consegue conduzir isso. Mas não apenas nas nações, né? Mas ele também controla, como eu disse no caso de José aqui, a história das nações, ela fala até nós, mas Deus tem um lugar designado no seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Então, o interessante disso é que não apenas Deus ele tem um controle sobre as nações, mas também indivíduos. Mesmo quando parece que os indivíduos estão andando em direções opostas ou que eles não consigam entrar em acordo, Deus ele vai usando cada situação dessa, cada crise dessa, cada dificuldade dessa para o bem dele. E Deus ele não Deus ele não tem problema algum com crise. Nós é que temos, isso é fato. As crises elas mexem com a gente. Nenhum de nós gostamos de passar por crises, por mais que a gente entenda que tem um benefício ou outro. Mas eu não sei vocês, mas ninguém gosta. Eu não gosto de passar por crise. Mas Deus ele lida com crises desde que o ser humano pecou. Então, quando você vai para a palavra de Deus, e eu coloquei aqui alguns exemplos, você perceber que essas crises pelas quais Deus ele tem que, as quais você precisa enfrentar, ele precisa lidar, elas existem desde o princípio. Então veja, Adão e Eva, Deus tem uma crise aqui que afeta toda a humanidade. Mas Deus ele já tinha um meio de resolver essa situação. Deus ele já tinha algo em mente onde ele transforma aquilo que aparentemente era maldição em bênção. Então Deus ele tem essa capacidade de pegar e usar as crises para transformá-las em bênçãos. E a gente já vai ver como nós podemos talvez aproveitar um pouco essas questões. Olha, por exemplo, Caim e Abel, Abraão e Sara. Veja que são pessoas aqui que são pessoas chefes, se eu posso dizer assim, ou pessoas cabeças dentro do plano de Deus. E eram pessoas que, no nosso meio de ver, tinham que ser pessoas que não errassem. Mas veja, como que Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, Jacó com as suas esposas, veja como que eles atrapalham situações, geram crises, que é como se elas complicassem a vida de Deus, se eu posso dizer assim. Veja Gideão, que gerou uma crise lá em Israel com os filhos dele, principalmente, né? Onde um se levanta e mata mais de 70 irmãos deles. Sansão, que foi chamado por Deus para poder resolver uma crise em Israel e ele acaba trazendo uma outra crise. Então, veja, Deus chama alguém para resolver uma situação de crise e esse indivíduo consegue avacalhar as coisas, mas Deus usa essa situação para transformá-la em bênçãos. Veja o caso de Eli, de Davi, Salomão, e aí você amplia aí para os judeus de modo geral, depois para o cristianismo. Você percebe que problemas, eles sempre existem de modo individual ou como nação. Mas nada disso surpreende a Deus, isso é fato. O que nós precisamos aprender disso é que, independente do que esteja acontecendo, Deus ele sempre age em momentos desses para a salvação humana. Deus ele sempre usa as situações para transformá-la em bênçãos. Aliás, Deus não permite que nada venha, isso é bíblico, que nada aconteça sem que tenha o aval dele. Perdão. Então, todas essas coisas que acontecem, elas estão sobre o direcionamento divino, se eu posso dizer assim, porque elas contribuem para a salvação. Parece meio que loucura disso, mas a gente precisa entender esse verso que em todas as coisas Deus ele trabalha, ele direciona, e isso vai contribuir para o nosso bem, para o nosso crescimento, mas acima de tudo para a nossa salvação. A gente precisa ter essa confiança e quando algumas crises acontecem, quando algumas situações pessoais fogem do meu controle, acontece como eu não gostaria, eu sempre me pergunto, Senhor,
como é que o Senhor vai transformar isso em bênção? Quando essa crise que nós estamos vivendo hoje, começou a acontecer, uma das perguntas que eu fiz, Senhor, como é que o Senhor vai transformar isso em bênção? Como é que o Senhor vai pegar essa situação? Porque o Senhor sempre fez isso ao longo do tempo, ao longo da história, o Senhor sempre pegou crises individuais ou crises de nações e conseguiu transformá-las em bênçãos. O que o Senhor vai fazer dessa crise? O que é que vai vir de bênção? E me ajude a enxergar isso e a ser parte desse processo. E não aumentar uma crise, mas ajudar ou ser... Ajudar, não, talvez seja um pouco arrogante, né? Mas se permitir ser parte desse processo de transformar essas crises em bênçãos. E, gente, é preciso realmente olharmos com atenção e vermos como que Deus direciona as coisas, ou as situações que ele vai colocando, porque sempre ele vai apresentando essas crises, na verdade, ele consegue transformar isso em maior bênção do que se isso não tivesse acontecido. Vou dar um exemplo, Adão e Eva. A Eva era representantes aqui da terra. Com o pecado, olha como que Deus ele faz. Nós perdemos o controle da terra, ficou nas mãos de Satanás, até que Deus cria um plano, mas ele não apenas resgata o ser humano, como ele transforma isso em algo fantástico. Quando você vai para Apocalipse 3, agora há pouco alguém citou Apocalipse aí, é interessante que ele diz, ao vencedor dar-se-ei ou dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, não é o foco do tema aqui agora, mas quando você faz um estudo, você percebe claramente o seguinte, o ser humano teria um representante que representaria a Terra diante dos encontros celestiais. Como isso acabou, e Cristo, então, ele cria um plano para salvar a humanidade, ele dá agora não apenas a Adão, mas a todo ser humano a oportunidade de serem representativos não da Terra, mas agora do céu. Então, ou seja, quando nós estudamos a Bíblia, e se você ler Ellen White, você perceber ela comentando essas questões também, mas Deus deixa muito claro quando ele promete para Abraão uma herança e uma série de coisas, e o trono, o que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, olha, vocês irão governar comigo o universo. Então, veja, Deus, ele pegou uma crise, que é a queda de Adão, mas transformou isso em bênção de tal maneira que nós não apenas teremos o nosso mundo de volta, mas nós seremos governantes com Deus para toda a eternidade de todos os outros mundos. Então você percebe que algo que era para ser ruim, Deus transforma isso em uma bênção maior. E ele consegue fazer essas coisas de um modo muito claro, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem, já leram um pouco, talvez quem é da área de finanças, já viu falar um pouco sobre Kondratiev Waves, ou ciclos, ou as ondas de Kondratiev. Alguns economistas concordam, outros acham que tem que ter uma parte ou outra ali dele que funciona, outros não, enfim. A gente não vai entrar nessas discussões aqui agora, mas ele apresenta a economia humana como funcionando em ciclos, né? Onde você tem aí a primavera, verão, um período de estagnação ali, onde chama de inverno, de outono, e depois você tem aí um período de declínio, que vai variar de 50, 60, 70 anos, enfim. Ele pega todas essas questões aí e ele mostra que as crises, elas acontecem, elas fazem parte dessas crises econômicas e elas vêm de tempos em tempos. Alguns colocam aí, em vez de Kondratiev Waves, usam toda a questão do desenvolvimento humano, mas é interessante você perceber que as crises econômicas, elas vão acontecendo de tempos em tempos, isso é fato. E dentro de uma coisa que ele havia colocado, eu estudei esse material dele há mais ou menos uns 5 anos atrás, e ele previa, né, que por volta de 2019, 2020, a crise se intensificaria, o que nós teríamos, né? Isso ele escreveu lá nos anos 1930, 1925, depois alguém em 1940 amplia isso um pouco, mas eles previam dentro dessa questão que poderia haver uma crise agora por volta desse período, né? Mas eu não quero me deter em si nesses ciclos dele que ele faz aqui, e que existem outros ciclos que seguem a mesma, um pouco diferente dele, mas que todos concordam com esses períodos de crises financeiras. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para algo interessante. Eu vi ele ele era na época tesoureiro da Conferência Geral, o nome dele é Tinhaca, e ele comentando essas questões, achei muito interessante. Depois eu fui estudar o assunto e tudo. E é interessante que quando nós olhamos aqui,
você vai perceber como que Deus ele sempre aproveita ou usa as crises que acontecem. E eu peguei aqui apenas um período mais recente, mas se você voltar para séculos anteriores, você vai perceber que há momentos da história em que a ação divina acontece que eram momentos de crise. Então veja, por exemplo, aqui, você vai ter aqui em 1789 a Revolução Francesa. E é interessante que ela acontece em um período de crise muito intensa. E aí você tem a prisão do Papa Pio. Lembra lá que ele é preso no final dos 1260 anos. É um período em que o mundo está vivendo uma crise. E é interessante que eles começam a passar por um processo de melhora, mas você vai ter um outro pico desse em 1844. E é interessante que isso há uma crise que acontece, que ela começa a se instalar ali por volta de 1800, entre 1825 e 1830, e ela vai se estendendo ali até por volta de 1850. E é interessante essa questão que você percebe que bem nesse período em que a crise se instala de um modo muito interessante, Deus ele traz aqui a pregação muito forte, é o clamor aí, né, o alto clamor sobre o tempo do início e do fim. Você vai ter aqui também um período de recessão econômica nos Estados Unidos, que afeta os lugares também, mas principalmente lá, onde há uma crise também na igreja. Ellen White ela comenta que se não fosse essa crise na igreja, nós poderíamos ter visto Jesus voltar. Você vai ter depois a Segunda Guerra Mundial, enfim. E dentro dessa questão dele, ele coloca que por esse período agora, poderia haver novamente algumas crises. Mas o que eu quero que a gente tenha em mente? Perceba o seguinte, Deus, e se você volta, você vai perceber que no período da reforma há uma crise, principalmente na Europa, muito intensa, tanto uma crise econômica quanto uma crise também de saúde, há também uma crise política. Enfim, no momento em que a sociedade está extremamente angustiada por causa de uma crise intensa, você sempre vai perceber que Deus levanta pessoas para poderem pregar. Sempre quando a sociedade está passando por um processo de crise complexa, Deus levanta um povo para poder anunciar e pregar a respeito disso. Na verdade, o próprio Jesus, quando ele nasce aqui, se você vai perceber um pouco Israel, você percebe que Israel estava num momento de crise intensa, entende? Não só Israel, mas havia uma série de situações ao redor ali, por isso que a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato, no momento correto, Cristo ele nasce. Ou seja, o que a gente percebe é que para cada situação de crise, Deus ele tem um meio ou uma saída para poder expandir o evangelho. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. É claro que isso aqui, gente, entenda que é mera, se eu posso dizer assim, da minha parte, é uma mera especulação. Mas veja, se nós estamos agora vivendo um período de crise, e eu creio que nenhuma de nós nessa geração aqui, nenhum de nós passamos por uma crise tão intensa como essa. Nenhum de nós vivenciamos uma situação tão complexa como essa. Veja, nós estamos vivendo ou não num momento oportuno para poder pregarmos o evangelho, encontrarmos meios de alcançarmos as pessoas, usarmos a sabedoria que Deus nos concede para poder pregar e dizer o seguinte, olha, Jesus está voltando. Cristo vai voltar, porque veja, o coração das pessoas estão abertos, o coração das pessoas estão desejosos. Eu recebi nos últimos semanas e meses uma quantidade infinita de pessoas, ex-alunos que eu trabalhei com eles, de pais de alunos, pedindo para poder conhecer mais a Bíblia, para orar, estão com o coração angustiado diante de tudo que está acontecendo. É claro que alguns são movidos pelo medo, mas alguns é por entenderem que a vida é finita, entende? Então, ou seja, essa crise que aparentemente é algo ruim, eu creio que quanto mais intensa a crise, e se você estudar isso, você perceber que maior é a ação divina. Ou seja, na verdade, nós estamos vivendo em um período onde nós temos a oportunidade de pregarmos o evangelho como nunca antes. Porque nós estamos, apesar de confinados, hoje nós temos toda a tecnologia à nossa disposição. Nós temos os meios de comunicação à nossa disposição, nós temos as pessoas com o coração aberto e esses lugares fechados que nós não conseguimos entrar, nós conseguimos chegar até eles usando a sabedoria que Deus nos concede, a oração, pedindo, claro, a Deus esse direcionamento, mas Deus ele está atuando no coração das pessoas.
E nós estamos diante de uma crise sem precedentes, mas eu creio também que nós estamos diante de uma oportunidade sem precedentes. Porque se há uma crise global se instalando, eu vejo isso como uma oportunidade, porque, veja, desde 1844 não há mais definição de quando Jesus vai voltar ou não. Ele poderia ter voltado, a gente já sabe disso. Agora eu me pergunto, será que nós vamos perder mais uma oportunidade dessa, onde há uma crise se instalando, de pregarmos o Evangelho e de realmente entender que esse mundo aqui não vale a pena, não vale a pena seguir mais. E o que nós precisamos, dentro de todo esse contexto aqui, no livro Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz que haverá menos fricção quando o espírito do obreiro receber o óleo dos 2 ramos de oliveira. As santas influências serão comunicadas a outros em palavras de bondade, ternura, amor e animação. Eu creio que se nós, apesar de sermos indivíduos diferentes, que pensamos diferentes, temos visões de mundo totalmente diferentes, mas se nós clamarmos a Deus pelo Espírito Santo, isso vai diminuir as fricções que existem entre nós, que impedem que essa engrenagem ela gire dinâmico e sempre na mesma direção. Veja, Deus ele consegue controlar todas as coisas e ele sempre direciona tudo para um bem comum. Mas nós podemos, infelizmente, retardar, não que ele vai atorar essas questões para si, mas nós podemos retardar ou segurar as coisas de um modo que não haveria necessidade. Então, o que eu quero que você tenha em mente para a gente concluir esse nosso momento de reflexão aqui? Eu sei que nós estamos todos vivendo momentos de complexidade econômica, complexidade religiosa, complexidade emocional, complexidade financeira, enfim, familiar. Gente, as crises, elas assim ganharam, expandiram, né, muito, exponencialmente, as coisas têm crescido, têm aumentado. Mas eu vejo, acima de tudo, nós estamos vivendo diante de uma oportunidade única de pregação do Evangelho. E eu queria muito, muito mesmo que Jesus ele poderia já ter voltado se nós tivéssemos pregados. E ele tentou usar momentos de crise. Em 1889, você sabe que a igreja ela teve uma crise. Se não fosse essa crise ali entre foco demais na lei, esquecer da salvação pela graça ali, né, do cuidado, da necessidade de sermos justificados pela fé, salvação pela graça, havia muita preocupação com a lei. Isso entrou meio que num farisaísmo que se arrastou por décadas lá e aqui no Brasil também. Jesus poderia ter voltado, mas visões distintas travaram o processo e Cristo segurou um processo. Aqueles que já estudaram um pouco da história, se estudarem isso, vocês vão perceber que havia um decreto dominical iminente por volta desse período para acontecer. E Ellen White ela comenta claramente, Deus usou Jones, que foi então e pregou no Senado americano e conseguiu inviabilizar algo que já estava para acontecer, que era uma junção, porque a crise estava tão intensa nesse período que acabou que eles estavam pressionando para um retorno para Deus, e isso previa questões dominicais. Então, veja, nós estamos diante de uma crise que podemos dizer assim, diante de uma crise sem precedentes. Mas estamos diante de uma oportunidade sem precedentes também. E eu queria muito, porque, veja, cada vez que nós perdemos oportunidades ou que as coisas vão passando, o mundo vai ficando pior. Veja ao longo desses últimos 100 anos como que as coisas complicaram, como que nós passamos por guerras. Veja, o mundo hoje está complicado de viver, as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, e se nós não tomarmos cuidado, a gente entra no mesmo barco, se eu posso dizer assim. Infelizmente, nós temos que, de fato, agora não temos outra alternativa a não ser botarmos o joelho no chão, clamarmos a Deus por sabedoria, por discernimento e falar, Senhor, nos batiza com o Teu Espírito para tirar de nós as nossas diferenças e aproveitarmos essa oportunidade de pregarmos o Evangelho. Há um livro chamado História do Adventismo, que não sei quando vocês já leram, do George Knight, eu recomendaria muito vocês lerem, que ele vai trazer um resumo, e com isso aqui eu quero concluir. Por que eu chamo a atenção para esse ponto? Vejam, a volta de Cristo, a volta de Jesus, ela não acontece num momento de crise. Precisamos estar muito atentos com isso.
tá? É, é muito é, é muito comum a gente ver esses momentos agora, a galera pregando assim, Jesus está voltando, isso, aquilo e tal. Deixe-me apenas abrir um parênteses aqui para vocês não me compreenderem errado. Quando Jesus ele fala sobre a destruição de Jerusalém, ele fala o seguinte: olha, Jerusalém vai ser cercada, mas eles vão se retirar. Quando vocês virem que isso acontecer, fujam. Ou seja, quando você vê o contexto bíblico, você vai perceber claramente como que acontece. Jesus não volta, não é que o mundo não vai estar em crise, mas, ou seja, quando os eventos finais acontecem, não é no momento de intensa crise. Crises vêm, mas há um momento de aparente tranquilidade, de paz, onde a sociedade começa a se unir politicamente, religiosa, enfim, onde o mundo começa, né, como diz o profeta, a dizerem paz, paz, e quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Veja, eu quero muito, eu digo isso, é um sonho meu, eu queria muito que nós caminhássemos neste momento de crise para um momento de paz, porque se nós formos caminhando para um momento de paz e a sociedade for se unindo, isso é uma das evidências muito claras de Jesus, quando ele conversou com os discípulos, de que a volta dele seria iminente. Ellen White, ela comenta que quando o mundo começar a se unir, deixar de lado algumas diferenças e começar a clamar, olha, finalmente nós estamos vivendo um momento de paz, isso vai fazer com que muitos adormeçam. Fiquem, beleza, não, Jesus não está voltando agora, porque passou a crise, não está aquele desespero mais, e muitos adormecem neste momento. Mas é justamente quando as pessoas acalmam e falam o seguinte: bom, agora haverá paz e prosperidade, é que de um dia para o outro, repentinas destruições assolam a terra e vai levar então para os eventos finais que acontecerão neste mundo. Então, o que eu quero que você entenda? A crise, ela gera a oportunidade de pregarmos, e precisamos, tá? Precisamos pregar, mas não fique pregando que, olha, Jesus está voltando por causa desses eventos, eles são as dores de parto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque há muitos que procuram a Deus neste momento por medo, e Deus precisa permitir que haja uma aparente paz para poder realmente cada coração ser analisado e as pessoas verificarem se realmente seguiam a Deus por medo ou se era realmente por amor. Então, esse período de tranquilidade, de fato, ele virá, tá? Mas nós precisamos pregar porque o coração das pessoas está aberto. E eu espero muito que a nossa pregação realmente leve ao fim da volta de Jesus. Alguém perguntou aqui se foi culpa dos adventistas. Veja, culpar os adventistas seria possível? Sim. Culpar a liderança seria possível? Sim. Culpar o ser humano seria possível? Sim. Na verdade, o que acontece? Deus, ele tem paciência. Pedro, ele fala sobre isso, né? Jesus, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Então, veja, é a nossa letargia que faz com que a volta de Cristo ela seja cada vez mais adiada. Não é que ele vai segurar isso para sempre. Então, se ninguém pregar, Jesus nunca volta. Não, não é isso. Chega uma hora que ele diz, basta, e ele usa quem está preparado e quem não está, ponto final. Isso que vai acontecer. A gente tem que ter isso em mente. Mas nós precisamos tomar muito cuidado em não ficarmos simplesmente, como eu posso dizer assim, responsabilizando um ou outro e não entendermos que nós também temos a nossa responsabilidade. Então, veja, alguns que vieram antes de nós falharam, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, tá? Alguns eles falam assim, antigamente a igreja era mais focada. Eu, particularmente, creio que a igreja tinha os seus pontos fortes, mas tinha os seus pontos fracos. Esse negócio, antigamente... Porque se a igreja antigamente ela fosse totalmente focada, Jesus tinha voltado. Eles tinham talvez erros diferentes dos nossos, mas tinham erros. Então, o que nós temos que olhar agora é quais são os nossos erros como indivíduos e como igreja. O que nós podemos ou precisamos mudar? Porque é isso que vai interferir muito no avanço do evangelho. Mas, principalmente, as diferenças que existem entre nós. A gente precisa, com o Espírito Santo, tirar isso para nos unirmos. Porque, citando aqui a Ellen White novamente, ela disse que se houver o mesmo fervor da pregação do evangelho que havia em outros momentos, e as fogueiras da Inquisição vão se acender. Então, a pregação, ela leva a uma reação por parte de Satanás também. Ou seja, tem muita coisa que nós podemos fazer. Agora, não fique esperando alguma coisa acontecer, porque pode ser que quando você se assuste, você não tem nem interesse mais nessas coisas e perca a sua salvação por
estar dormindo, tá? Então, eu creio que esse é o momento, e com isso eu encerro, eu creio que esse é o momento de nós realmente pensarmos e sermos sinceros com Deus. Senhor, eu estou realmente focado na Tua Palavra, estou estudando a Tua Palavra, eu estou conectado na Tua Palavra, meu coração está aberto aqui, ou eu estou meio preocupado com as coisas, estou preocupado com isso, com aquilo, enfim. Eu, particularmente, anseio muito, em 2016, quando entrei em primeiro contato com essas ciclos aí de Kondratiev, eu falei assim, cara, se esse cara tiver certo que em 2020 tiver uma crise, eu é que não quero estar despreparado. Então, não vou fazer dívida nenhuma. Então, eu lembro que em 2019 eu quitei todas as minhas dívidas que eu tinha e, assim, não quero entrar em 2020 com nenhuma pendência financeira. E eu havia comentado esse assunto com alguns, e alguns assim, pastor, esse negócio é meio viajado, né? Mas no ano passado, alguns me ligaram, né, que haviam visto falar desse assunto, assim, pastor, como é que é aquele assunto lá de novo, né? Eu acabei não seguindo o seu conselho, lembro que você falou para a gente não ter dívida em 2020, eu não segui, eu estou encrencado agora aqui, né? Porque reduziram o meu salário, isso e aquilo. Mas veja, não estou dizendo que necessariamente o cara está correto em todas as ideias dele. O que eu estou dizendo é o seguinte: em todos os momentos de grandes crises econômicas, Deus sempre levantou um povo para pregar o evangelho e esse evangelho chegar nos lugares mais longínquos possíveis. Veja isso nos dias de Jesus. Veja isso, por exemplo, durante a Reforma. Veja isso, por exemplo, nos dias de Guilherme Miller, como que o evangelho avançou de modo gigantesco. E eu pergunto, por que que nós não aproveitaríamos essa oportunidade, que é a oportunidade de crise financeira, crise emocional, crise espiritual, crise política, as mesmas crises desses momentos passados. E as pessoas pregaram e o evangelho se expandiu de modo gigantesco. Então, ou seja, nós estamos diante de oportunidades que eles tiveram antes e que eles mudaram por completo a sociedade. Martinho Lutero, Deus ele trouxe no momento correto de crises intensas. E por que que se alastrou? Porque o povo estava num momento de complexidade. Estude um pouco esse assunto, você vai perceber como que estava complexa a situação e muito parecida com a nossa. Então você vai perceber como que estava a situação, estava muito difícil naquele momento ali. Estude a história do primeiro século e você vai perceber como que as coisas também estavam complexas naquele momento. Estude, por exemplo, como que estavam as crises nos dias de Guilherme Miller, você vai perceber como que estava a situação financeira, a situação econômica, a situação familiar, enfim, como que estava tudo naquela situação. Você perceber que é semelhante à nossa, ou muito parecido, ou a nossa é até mesmo pior. Ou seja, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: a gente está diante de um momento de expansão do evangelho como nunca antes. Precisamos é pregar, é encontrar meios para pregar, é encontrar meios de chegarmos ao coração das pessoas, mas é encontrarmos meios de avançar. Eu não tenho todas as respostas para vocês, não tenho, mas eu sei que Deus ele tem. Nós estamos sentando aqui planejando uma série de coisas, eu sei que o pastor Wesley junto com vocês já sentou, planejou uma série de coisas, e eu creio que juntos aqui e a igreja ao redor do mundo, nós podemos aproveitar esse momento, pregarmos o evangelho, porque as pessoas estão com o coração aberto e elas vão receber, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos diante de um momento de expansão do evangelho como nunca antes. Eu não tenho dúvida, porque quando você olha para a história e olha para como Deus usou esses momentos, o evangelho sempre avançava nessas situações. Seria diferente hoje? Não, porque Deus é o mesmo. Então, assim, se pregarmos, o evangelho vai chegar, e eu creio que queria muito que ele chegasse a toda nação, tribo, língua e povo, para que Jesus voltasse e a gente pudesse estar com ele muito em breve, porque eu já cansei desse mundo, não tenho interesse nenhum em continuar por aqui mais, e eu clamo a Deus para que eu não queira não estar neste mundo pelas razões erradas e que eu queira estar no céu pelas razões corretas, para que eu também não perca a minha salvação. Enfim, que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus nos use poderosamente, porque essa crise é uma oportunidade sem precedentes de avançarmos na pregação do Evangelho. Deus abençoe você, pastor Wesley, abençoe todos aí. Vamos pregar, porque o povo, de fato, vai receber de coração aberto a palavra de Deus.